Olá! Você já se perguntou o que os presidentes fazem? Se eles decidem o que eles querem ou o que eles não querem fazer? Se eles mandam em todo mundo? Se eles viajam para vários lugares? Para que eles viajam? O que eles ficam fazendo o dia inteiro? Qual a função deles para esse país? Se você quer saber sobre isso, então continua assistindo esse vídeo. Olá, pessoas! Meu nome é Gabriele, o canal é Explicando as Coisas e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre qual é a função do presidente, governador e prefeitos e o que eles deveriam fazer. Essas três figuras, elas fazem parte do poder executivo, cuja principal função é gerir e organizar o país. Eles, de fato, executam as leis. Então, eles pegam as leis criadas pelo Poder Legislativo e eles colocam em prática, exercendo todos os seus direitos e deveres. Uma das funções do Poder Executivo, a gente já falou aqui no canal. Então, se você quer saber qual foi o vídeo que eu falei, clica aqui para assistir depois. Eles têm a função de validar as leis. Então, eles aprovam ou reprovam as leis criadas pelo Poder Legislativo. Então, eles acabam tendo a palavra final sobre esse assunto. Só que você sabia que eles também podem criar leis? Você também pode criar um projeto de lei se você quiser. E se você quer saber como, por quê, desde quando, como você não sabia, deixa aí nos comentários que eu faço isso no próximo vídeo. Mesmo que as leis sejam criadas pelo presidente, elas precisam ser aprovadas pelo Poder Legislativo, no caso do presidente, pelo Congresso Nacional. Então, após o presidente propor um projeto de lei, essa lei ela vai para o Congresso e é votada, e aí depois ele valida e ela passa a valer. Só que o presidente também pode criar algumas coisinhas chamadas medidas provisórias. As medidas provisórias são como se fossem leis que são aprovadas instantaneamente. Então, assim que ele cria as medidas provisórias, elas já passam a valer como se fossem lei mesmo, sem precisar ser votadas. Só que elas têm prazo de validade. Então, essas leis criadas como medidas provisórias, elas vão valer por algumas semanas, que são para casos de emergência. Então, vamos supor que o presidente veja que uma lei precisa ser criada, só que não tem tempo de ir para o Congresso e aí ser votada, e depois voltar e ser aprovada, porque tem que ser votada pelos dois, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. É um processo que demora. Aí ele cria de forma urgente essa medida provisória, e aí depois o Congresso Nacional vai votar. Então ele vota para ver se vai permanecer mesmo aquela lei ou se não vai mais, e aí ela só dura algumas semanas. E o que mais o presidente faz? Ele representa o Brasil. Aqui para os brasileiros ele é um exemplo e fora do Brasil ele é um representante. No exterior, ele deve manter o Brasil com uma boa reputação. Ele deve gerenciar acordos e alianças comerciais, por exemplo, e ele gerencia desde a entrada e a saída de pessoas nos países até a taxação de impostos para produtos importados. Dentro do Brasil, a responsabilidade do presidente é manter a integridade do país. Então, ele vai organizar o orçamento do país, ele vai ver de onde que ele vai retirar os recursos e para onde que ele vai direcionar esses recursos, distribuindo entre saúde, educação, segurança e mobilidade urbana. Ele deve fazer o plano plurianual, o projeto de lei orçamentária e implementar a política fiscal. Esses documentos indicam de onde que ele planeja retirar os recursos e onde que ele planeja investir eles. Sendo assim, ele regula o país a nível federal, criando políticas de saúde como os Médicos Sem Fronteira, políticas de educação como a criação de universidades e institutos federais, políticas de segurança
como o gerenciamento da entrada e saída de imigrantes no país, e mobilidade urbana, como a criação de rodovias federais e ferrovias interestaduais. Outra função é nomear pessoas para cargos. Isso mesmo. Você sabia que tem alguns cargos que não tem como ser eleito para eles? Ou seja, não tem como ninguém votar em você para você assumir aquele cargo. Nem tem como você fazer um concurso público para você entrar lá. Fazer uma prova, ser aprovado e entrar nesse cargo. Para alguns cargos você precisa ser nomeado, indicado por alguém. E o presidente tem a função de indicar pessoas para alguns cargos. Como para cargos de ministro, presidente e diretor do Banco Central, procurador-geral e comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de outras funções administrativas. E olha só como ele tem bastante a fazer. Em caso de emergência, e eu espero que isso nunca aconteça, ele pode declarar estado de defesa ou sítio e até declarar guerra. Mas lembrando que ele precisa da aprovação do Congresso para poder fazer isso. Em situações mais extremas ainda, que exijam respostas muito rápidas do presidente e decisões de última hora, ele pode suspender as ações dos poderes judiciário e poder legislativo. Além de tudo, o presidente direciona os recursos para os estados. E nos estados, quem direciona os recursos são os governadores. Os governadores, eles podem construir um hospital regional, uma escola estadual, pavimentar uma rodovia estadual e direcionar os recursos para as cidades. Nas cidades, quem vão agir vão ser os prefeitos. Então, os prefeitos eles vão pegar todo esse recurso e eles vão direcionar de acordo com o que eles acham que a cidade está precisando. Então, quem está mais perto da gente são os prefeitos. Só que o recurso principal, ele vem lá do federal e ele vai sendo passado até chegar na prefeitura. Quem vai atender os nossos anseios e os nossos desejos dentro da cidade são os prefeitos. E eles podem fazer coisas como expandir e melhorar as redes de transporte público, decidir onde que eles vão criar novos bairros, se os bairros vão ser residenciais, comerciais ou industriais, sabia que tem diferença? Eles vão pavimentar as ruas do seu bairro, tampando os buracos que tem aí no asfalto. Eles vão cuidar da iluminação pública, então eles vão arrumar algum poste, algum lugar que está sem iluminação. Eles vão construir escolas municipais, eles podem construir praças, eles podem construir ciclovias. Então tudo isso que está mais próximo de nós, cidadãos, quem executa são os prefeitos. Você gostou desse vídeo? Então dá um like aí e vai lá cobrar essas pessoas para elas fazerem um trabalho ainda melhor. Ah, mas o poder executivo, ele é composto só de presidente, governador e prefeito? Não, a gente também tem os ministérios e as secretarias, que fazem parte do poder executivo e ajudam essas três figuras. Quer saber o que eles fazem? Se o presidente, governador e prefeito fazem tudo isso, o que sobram para os ministérios e para as secretarias? Pede aí nos comentários que eu faço o vídeo. Se você aprendeu alguma coisa e você acha que esse vídeo pode ensinar algo para alguém, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais! A saúde, por exemplo. Ele pode declarar estágio de